Boa noite! Sejam bem-vindos para quem está assistindo depois essa gravação. Seja bem-vindo também. Hoje vamos falar sobre as tendências do Ano Novo Chinês, que esse ano é o ano do tigre, e falar sobre essas tendências e como isso pode facilitar na realização de projetos da alma. Então, para quem não conhece e para quem está chegando agora, eu sou terapeuta de projetos. E o que é isso? Né? Eu vou explicar só um pouquinho para vocês terem uma noção do que a gente vai conversar hoje. Terapeuta de projetos, então eu auxilio pessoas a realizarem seus projetos de alma, seus projetos de vida, coisas que desejam para a vida, né? Então pode ser um relacionamento melhor com a família, pode ser a construção dessa família, pode ser uma promoção, um aumento de renda mensal. Então tudo isso são projetos de vida que eu auxilio tanto na parte racional, de elaboração do planejamento, mas também o lado terapêutico, emocional. Porque normalmente quando a gente trava em alguma coisa é por algo ligado ao emocional. Então, o medo de alguma coisa, né, insegurança. Então, eu trabalho esse lado também para que você consiga alcançar o seu projeto. E hoje a gente tem uma participação super especial aqui do terapeuta Eugênio Yoshida. Ele é um terapeuta integrativo, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. E ele vai trazer aqui conhecimentos para o ano, né, para esse ano de 2022, e como utilizar essas tendências, então, para realizar esses projetos de vida, esses projetos da alma, tá certo? Eu vou chamar aqui o Eugênio. Vamos ver aqui se ele aceita. Aí, apareceu! Apareceu? Seja bem-vindo, Eugênio! Obrigado, Eliana. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Eliana? Sim, estou Ah, escutando sim. então tá bom. Se Então, apresenta um pouquinho. então tá bom. Então, agradecendo a Eliana pelo convite, fico muito lisonjeado em estar aqui. E meu nome é Eugênio Yoshida, eu sou terapeuta integrativo, trabalho aí em torno para 19 anos com terapia. Desde então, você tem um começo, mas não tem um fim como eu diria, um fim para você estudar, né? Então sempre tem alguma coisa para a gente estar aprendendo. Comecei a estudar lá no berço dos nossos ancestrais, né, Eliana? Tive a oportunidade de conhecer o Japão, trabalhei lá, estudei algumas terapias e eu vim aqui para o Brasil. E desde então a gente não para mais de estudar. Me especializei em acupuntura, em fitoterapia chinesa, né? E sempre, desde pequeno, eu ouvia meus avós, minha avó, né? Minha avó materna, minha mãe, meu pai falarem muito dessa questão da data de nascimento e seus comportamentos. Você fala, mas é uma coisa muito mística, uma coisa que é do outro mundo, não tem nada a ver. Eu pensei assim, sério. E a gente começa a ver que o que eles alertavam, falar pra gente, esse ano é bom para fazer isso, é bom evitar fazer isso. E dava certo. Aí você fala, não é que o negócio funciona mesmo? E então eu sempre trouxe essa questão aí. E depois de adulto, quando eu fui para o Japão, que surgiu mais esse interesse de aprofundar mais e estudar mais. E nada mais, nada melhor, né, aliás, do que a gente estudar isso no berço. E quando a gente começa a ver, fala assim, nossa, mas tá caminhando conforme o que foi falado. E muitas vezes a gente tem aquela impressão, Eliana, que é
um método divinatório. Ai, vai adivinhar o que vai acontecer. E os orientais não olham como um método divinatório, eles olham simplesmente assim para o ano. Não, eles falam assim, não existe ano bom ou ruim. Existe ano que a gente deve fazer determinadas coisas e certas coisas a gente deve evitar. Então, por isso que a gente olha bem essas questões das características, né? E Uhum. essas características, Eliana, vão influenciando a gente de uma forma muitas vezes inconsciente, né? E algumas vezes consciente, outras vezes a gente assim faz e não percebe. Então é muito Uhum. sutil. Por isso que fala assim, é uma coisa que a gente não vê, mas a gente percebe no comportamento da gente, né? Então, tem anos que a gente percebe que está um ano melhor, tem anos que não. Mas e aquele ano que, mesmo aquele ano que vai estar melhor, vamos dizer assim, mais favorável, o que a gente pode fazer para melhorar mais? E aquele que não Uhum. está tão favorável, o que a gente deve fazer, o que a gente deve tomar cuidado? Então, é isso que vai falando. Eles falam assim, é a arte da guerra, né? Vamos dizer assim. Eles falam Sim. assim, aquele que vence a guerra é aquele que está melhor preparado. Então a gente Uhum. vai melhor preparado para esse ano, que é o ano do tigre, né? E assim como Isso. os anos subsequentes, então o que a gente deve preparar, o que a gente deve tomar cuidado, como que a gente pode colocar isso no projeto de vida. E isso, quem Uhum. está acompanhando aí a gente vai poder apreciar um pouquinho mais sobre o tema comigo e com a Eliana, né, Eliana? Sim, sim. E até eu e o Robson, né, o meu marido, a gente já acompanha o Eugênio já há muitos anos e fazemos esse. A gente até faz um atendimento individual, né, com o Eugênio, Sim. para entender sobre essas tendências do ano e como a gente consegue utilizar isso para as coisas da nossa vida, né, para os projetos que a gente quer realizar para esse ano. E a gente deixa anotadinho ali, porque conforme as coisas vão acontecendo durante o ano, e a gente vai percebendo, né, que tem, principalmente aqueles momentos que a gente não sabe como agir, né? Parece que dá uma empacada ou alguma coisa assim. A gente relembra ali todas as anotações, né, para entender como que é mesmo, né, e relembrar essas tendências para que a gente consiga utilizar da melhor forma, né? Então, se a gente sabe que vai ser um ano mais difícil, mais devagar, a gente já não fica com aquela expectativa de querer fazer tudo super rápido, né? Exatamente, Eliana. E isso que a gente vai se lembrando a todo momento. A gente anota e vai vendo sempre as anotações, lembrando. E o que leva a gente a memorizar é a prática, né? Eu tenho que. Porque cada ano, os orientais falam que é um passo a passo. Eles falam assim, 12 passos para a gente encontrar o nosso, vamos dizer, sucesso, a nossa felicidade. Porque cada ano ele vai trazendo uma lição de casa para a gente. O ano inteiro para a gente treinar. E cada ano a gente vai se aprimorando mais em alguma área da vida, né? Ou várias áreas da vida, né? E então é isso que é legal a gente ver, né? Então, por exemplo, né? Vamos começar já, né? O pessoal já está entrando, falar, né? Um Sim. pouquinho. Então, falar um pouquinho do ano do tigre, né? Então, antes da gente falar do ano do tigre, o que é o tigre? Você fala, o que é isso? Isso faz parte da astrologia oriental. Então, assim como nós temos 12 casas aqui nos signos ocidentais, nós temos 12 casas para os orientais também. E cada casa, eles nomearam com o nome de um animalzinho, né? Que fala-se quando o Buda quis organizar o mundo, ele chamou os animaizinhos foram chegando. Então chegou o rato, o boi, o tigre, o gato, né? O dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, galo, cão, javali. Aí nisso o rato, sempre prestativo, foi lá, levou comidinha para o Buda, o gato ficou enciumado, comeu o rato. Aí o Buda, para puni-lo, tirou o gato da parada e falou assim, e reviveu, ressuscitou o rato. E nisso o coelho falou assim, não, ele chegou por último e falou, não, a oportunidade virá. Aí nisso o Buda pôs o gato para ir embora, viu o coelho e falou, você entra no lugar. Então, por isso que tem gente que, muitas vezes você vê lá, ao invés de coelho, tá gato, mas tem gente que coloca o coelho, isso depende muito, né? Uhum. Então, são essas 12 casas, e essas 12 casas vão dizendo assim,
características, vão dizendo do ano, características das pessoas, mas para ver essas características a gente vai ter que observar não apenas o ano de nascimento, o ano, mês, dia e hora de nascimento, que a gente chama de 4 pilares. Então, Uhum. aí a Sim. partir daí a gente começa a observar qual o ano. Então, o ano, ele começa a ser regente a partir entre, porque ele segue o calendário lunar, né? Eles chamam lunisolar, lunar e solar, né? Então, não vira, por exemplo, no dia 1º de janeiro, como o calendário gregoriano. Essa Uhum. transição, essa virada entre meio de janeiro a meio de fevereiro. Aí começa o ano. Esse ano a gente já começou ele o quê? Já começou ele bem fervoroso, né? Então fala-se assim, tá, mas como que o ano começa? Como que ele influencia sobre a gente? Então a gente observa muito essa virada do ano, muito importante para ver assim o que, que a gente pode fazer no ano. Então eles vão se preparando assim conforme o que o ano vai direcionar. Esse ano do tigre fala muito assim, a gente observa o tigre. Então o tigre muito observador, o tigre muito cauteloso. Então isso também traz ao ano. Então tenha muita cautela ao fazer suas coisas, observe, não vá naquela assim, no sangue quente, vou fazer isso e vou para cima, não. Então é muita cautela, observar os fatos para você ver se você abraça ou não aquela oportunidade. E assim como o tigre é ágil, né? O felino é ágil, o ano também é muito, vamos dizer assim, muito ágil, muito rápido, muito dinâmico. Então, a gente tem que observar se aquela opção é viável para a gente ou não, conforme nossos objetivos, né? Quais são Então meus a energia objetivos? do ano, assim, né, essa tendência do ano vai bem de acordo com o comportamento do tigre, então, né? Que ele fica Exatamente. ali observando a presa de longe, fica calculando para que lado que ele vai, né, para Isso, atacar. E aí quando ele tem essa certeza, aí ele não pensa, né? Ele já fez todo o planejamento dele ali, executa. deu, né, já sabe o caminho, aí para executar ele não tem essa dúvida, ele ataca mesmo, né? Exatamente. Aí isso fica para as nossas metas, né? Então você vê lá, o tigre pegando a presa. Aí você fala assim, gente, atingir nossos objetivos. Mas quais são os meus objetivos? Aí, meus amigos e amigas, vocês contratem, consultem a Eliana, que ela vai direcionar vocês muito bem. E ainda mais ela sabendo dessa questão do ano do tigre, as tendências, fica mais preciso ainda a consultoria dela, tá bom? Consultem ela, planejem com Para ela, fazer toda porque essa estratégia, né? Todo esse planejamento, porque senão você vai exatamente, ficar perdido durante o ano inteiro, não vai conseguir aproveitar as oportunidades, né? Vai exatamente. passar e vai chegar no fim do ano não realizou nada. Não fez nada, Eliana, correto. Porque é um ano muito dinâmico. Enquanto o ano do boi é um ano mais, a gente percebeu, parece que estava mais lento, parece que tinha um peso nas nossas costas, estava mais devagar. Esse ano, você está vendo que as coisas estão sendo dinâmicas. Acontece, faz. É um ano que gira muito rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado assim, com o que eu quero fazer. Porque cada ano é uma sequência. O ano do rato foi assim: quais são os metas e objetivos? Veio a pandemia. Opa, Uhum. vamos rever. Aí veio o ano do boi. Você tem um foco, um objetivo, você tem uma meta, objetivo, agora você vai por foco, vai para cima disso. Só que aí você veio para o ano do tigre. O ano do tigre é uma sequência do ano do rato e boi. Porque todo ciclo começa no rato. São 12 anos um ciclo para eles. Aí, então você tem que ter uma meta, um sonho. Aí, foco, determinação. Esse ano você vai executar. Mas executar como? Aí eles vão falar muito assim: se o projeto é seu, a meta é sua, você focou, é seu. Se é seu, você o terceiro passo é o quê? Autocondução. Como que eu me conduzo? Como é que eu conduzo minha vida? Eu me autoconduzo. Você se autoconduz mesmo? Então é o ano da gente questionar, verificar
melhorar essa questão da autocondução. E o que, que leva a gente à autocondução? Metas, objetivos. E quais são minhas metas? Essas metas são feitas por mim mesmo, pelos meus pais, pela minha esposa, ou seja, pelo marido, por quem é feito, né? Então, e entra, não apenas isso, entra a dinâmica familiar, que aí a Eliana, que é especialista. Então, tudo isso vai ser muito importante. Mas por que, que você está falando de família? Porque a família é uma das bases desse ano. Família está indo bem, está fortalecida, o ano vai ser favorável, né? Então é isso que o ano do Tigre vai falando. É muita união familiar, base familiar forte, né? Para a gente se autoconduzir. E essa autocondução não apenas a gente se autoconduzir e também dar o quê? A autocondução das pessoas, né? Ou dar essas condições, quem é pai, quem é mãe, a teus filhos, e dando o quê? Melhorando a autonomia. Então, o ano de você dar mais autonomia para os filhos, para as pessoas, não ficar segurando os problemas sozinho. O verdadeiro líder é aquele que vai delegando as questões. Tenho que fazer até aqui, a partir daí você faz. Então, os limites, né? Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção nesse ano. Então, tigre, aquele animal que se vê assim, na paz, né, andando, mas na hora que é para ir para atacar a presa, ele vai para cima. Então a gente também tem que ter aquela questão assim, tá na paz e guardar a nossa energia, vamos dizer assim, para a gente ir para cima do quê? Dos nossos objetivos. Aí, para fazer isso, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Evitar o quê? Desperdícios de, vamos dizer, de energia, vai. Mas o que, que esse desperdício de energia deve ser o ponto de interrogação, né? Por exemplo, esse ano é um ano que vai falar assim, evite inimizades e brigas. Mas isso é impossível. Vamos ver o que, que é o impossível, né? Esse impossível pode se tornar possível. Por quê? Lembre-se, entre a gente ficar brigando por alguma coisa que não vai mudar. Vamos falar assim, pegar um tema polêmico. Você entra num tema polêmico, aí você começa a dispersar sua energia ali. Então, será que não é melhor, em vez de você dispersar num tema, vamos dizer, polêmico? Claro, a gente pode se posicionar, ter nossa opinião, com certeza. Mas até onde? Porque se você concorda, se eu começo a ir muito para esse lado, eu começo a desfocar dos meus objetivos e das minhas metas. Aí é aquela coisa, o tigre está de olho lá. Enquanto ele está de olho na presa, ele está fazendo como a Eliana falou, planejando como que ele vai, como eu diria, abordar a presa. Mas agora, se a gente ficar observando, em vez de olhar a presa, ficar olhando a folha caindo, olhar o vento soprando, a gente não vai atingir nossos objetivos. Isso é dispersar. Isso é a gente entrar em situações polêmicas. Que nesse ano é o ano eleitoral. Todo mundo deve, claro, né, ter uma posição ou não, mas a gente também ficar muitas vezes brigando, né, por uma questão política, e sendo que você fala assim, vai levar alguma coisa? Né? Porque muitas vezes essa briga leva o quê? A gente convencer o outro sobre nossa posição. Né? Aí dá uma briga que você fala, e aí, você vai dispersar essa energia, você vai mudar a opinião da pessoa? Não. Então, pelo contrário, é discutir opiniões, a sua opinião é essa, a minha é essa, poxa, vamos agregar. É o ano para fazer isso, mas agora é aquela coisa. Eu tentar convencer a pessoa, você concorda? Se eu sou um candidato X, a Eliana Y, eu convenço que o X é melhor que o Y. Você concorda que eu estou tirando a autocondução dela? Então é isso que temos que tomar muito cuidado. Ah, minha posição é essa, tudo bem, mas a Eliana é essa. Mas espera aí, o que prevalece? A minha amizade, minha consideração pela Eliana, pelo Robson, e do que uma divergência para a gente o quê? Negociar. É um ano de negociação. Negociação familiar, negociação com as pessoas. Mas, Eliana, e para negociar com as pessoas, o que a gente precisa? Quem não se comunica não se estrumbica, como diria nosso amigo nobre Chacrinha, né? Mas tem outra questão. Para essa comunicação ser, vamos dizer, mais eficaz,
tomarmos muito cuidado com as palavras, como empregamos as palavras para as pessoas. Não ser assim, que as palavras que saiam da nossa boca não sejam para acusar, denigrir, machucar as pessoas. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que a gente fala vai machucar muito. As pessoas nós vamos estar mais sensíveis às palavras. Então, porque o tigre ele fica magoado rápido. Então, da mesma forma que ele está na paz, ele pode ir para a guerra. Então, temos que tomar muito cuidado. Vamos falar uma coisa, podemos ser mal interpretados, podemos ofender. Então, a pessoa, pô, de repente estou explicando alguma coisa, ele, mas não é assim. E eu vou falar, claro que é. Já começa como diria, a DR, começa o ruim. Uhum. Não, Eliana, tudo bem, mas o que você entendeu? Ah, Eugênio, eu entendi isso. Ah, Eliana, então eu não expliquei direito. Eu coloquei nesse sentido, nesse sentido. Ah, Eugênio, você colocou nisso, eu entendi desse. Então tá certo, é esse sentido que eu quis colocar. Mas, Uhum. de repente, o que ela captou não foi tanto o que eu falei, a forma que eu expressei. Né? E Então, muitas vezes a gente fala de uma forma, né, imaginando que o outro está entendendo o que a gente uhum, quer dizer, o que a gente quer falar, mas às vezes a gente corta, né, algumas coisas, porque na nossa cabeça tá tão claro, e aí a gente comunica de exatamente. qualquer jeito e o outro não entende, né? Exatamente, Eliana, você foi bem no ponto, é isso mesmo que acontece. Então, esses ruídos de comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado. O verdadeiro líder é aquele, porque se a gente fala em autocondução, é liderança. Mas Uhum. qual que é a chave da liderança? Como diria, é a clareza na ordem, vamos dizer assim, clareza na comunicação. Então, se eu tenho algo a falar, eu tenho que ser claro. Se a pessoa não entendeu, quer dizer que eu não falei com clareza. Então, eu tenho que falar novamente. Então, o tigre pratica muito a humildade. Então, humildade, falar, Eliana, eu errei, não foi dessa maneira, foi assim, assim, assim que eu quis dizer. Então, é dessa forma que você vai trabalhando o ano do tigre. E isso a gente vai levar para os outros 9 anos aí para encerrar o Uhum. ciclo, não só 9 anos, para o resto da nossa vida. Aprimorar essas, vamos dizer, técnicas. Então, a E a comunicação é muito comunicação entra em importante. tudo, né? Em todos Sim, os tipos de projetos. Porque um sim, projeto é de relacionamento familiar, né? Isso é muito importante ali, seja entre casal ou com filhos, né? Com outros membros da família, ou se é um projeto profissional, ter essa comunicação com o chefe ou com a equipe também. Né? Então, toda essa parte de comunicação vai ser super importante então para todos os projetos que as pessoas tiverem, né? exatamente, Eliana. É aquela questão, né? Muitas vezes, né, a gente acompanha pacientes, consulentes vindo com uma questão e você vê, existe a questão da dificuldade na comunicação. Né? Então, fica naquela questão, né, Eliana, no achismo, né? Porque você é Uhum. casado com a pessoa, acha que a pessoa sabe aquilo, mas às vezes a pessoa não sabe. Ou a maioria É. das vezes ela não sabe. Então, uma clareza na comunicação. Então, por isso que é aquela questão, né? Errar, todo mundo erra. Mas é aquela questão, o que a gente errou, Eliana, não tem como a gente mudar. A gente não Uhum. tem como chegar, né? Quando a gente começa a ver a constelação, fala, poxa, eu vou, como diria, tem gente que fala assim, vou arrumar as coisas que meus ancestrais fizeram, né? A gente começa a ficar revoltado, ixi, passa um monte de coisa na cabeça. Mas a gente Uhum. pensar friamente é algo que a gente não tem como mudar a atitude deles. Não tem como mudar o que foi feito. Então o tigre fala, traga isso para você, mas de uma forma assim, não que eu queira mudar o passado, que eu vou mudar o quê? O presente. Por isso que o presente se chama presente. Então, aproveite esse presente, abra esse presente e fala, o que eu tenho lá de trás? O que eu posso melhorar? O que eu posso agregar? Eu posso agregar. Assim como eles agregaram na história de vida deles, o que eu posso agregar? Então, fala muito isso de a partir de agora.
não ficar se lamentando com o passado. Aquele que ficar se lamentando, ó céus, ó vida. A Eliana, por exemplo, me magoou lá em 1900 e bolinha. Eu trago isso até hoje. Eu vou ficar magoadinho e doente por causa disso. Não vai resolver o problema. Então, peraí, que eu vou fazer? Vamos resolver o problema, né? Uhum. Então, procurar fazer isso a partir de agora. Fácil falar, fazer é difícil, Eugênio. É um treino. Tanto para Até quem na constelação, né? A gente trabalha muito isso, né? trazer para cá, né? De você pode até olhar para o passado, mas com um olhar diferente, para Sim, exatamente ter essa consciência, né? De que o que aconteceu no passado é do passado. Cada coisa no seu lugar, exatamente. né? Então, o do passado fica no passado e você se coloca aqui no presente para conseguir fazer suas escolhas e fazer algo diferente. Porque quando você Exatamente. assume essa autorresponsabilidade, que a gente também está falando aqui hoje, né? De tomar a responsabilidade das suas próprias ações e fazer algo novo, fazer algo diferente, você honra a sua família também, Com né? certeza. Tudo o que aconteceu lá no passado. Então, é interessante o como essas tendências do ano também estão alinhadas aí com constelação e com tantas outras coisas, né? Que legal, né, Eliana? Você vê como que casa, né? E então você vê, né? Tudo isso porque o Tigre fala assim, ó, você não quer se autoconduzir? Você não quer pegar o volante do seu carro e falar, eu vou para onde que eu quero agora? Mas para onde quero, onde você quer ir, né? Como que você quer ir, né? Quando você vai? Então vai o questionamento. Ah, vou quando der, mas quando vai dar? Então é muito essa questão do planejamento. Então, o ano para se conduzir, a gente tem que ter os anos anteriores, né? Ano anterior, o que você tem de meta, sonhos? Ano do boi. É foco e determinação, mas foco e determinação é o planejamento, né? E esse ano é pôr para cima, se autoconduzir, ir para cima dos seus objetivos. Ficar lá, ó céus, ó vida, ah, fulano não é mais meu amigo porque tem tal religião, porque é isso, porque é aquilo. Se ficarmos dispersando em questões que não fazem parte dos nossos objetivos, o ano vai passar, a gente vai ver o ano passando e a vida não acontece. Aí depois a gente fica se lamentando, ai, porque eu não tenho sorte. Mas o que, que é sorte, né? Então, é isso que a E gente tem que até observar esse ano. uma coisa da aí já, né, um conhecimento da produtividade, que fala que estar ocupado é diferente de estar sendo produtivo. Uhum, Então, às vezes a gente está ocupado fazendo coisas, gastando energia com coisas, né, que não vão nos levar ao nosso objetivo. Então, prestar atenção nessas coisas que só deixam ocupados, mas que não estão alinhados com os objetivos. Senão é exatamente isso. Você gasta tempo fazendo coisas que não tem tanta necessidade ou que não faz sentido e deixa os sonhos de lado e não consegue realizar nada. exatamente, Eliana. Até fala assim, ah, como que você pode ver isso, né? Você pode pegar, de repente, quantas horas que você está ocupado ou está produzindo. Vamos ver qual que é a opção, né? Pega uma semana, eu fiz isso, é chato, mas depois você vê se você está sendo produtivo ou ocupado. E pega, por exemplo, sua hora produtiva, coloca na sua agenda o que, que você fez durante o dia. Coloca, vai colocando todo dia. Aí você começa a ver assim, caramba, olha o que, que eu fiz, olha o que, que eu não fiz. E o que, que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que, que você tem obrigação, não tem. Então você começa a usar a agenda não só para marcar compromisso, mas ver o que, que você fez durante. A gente começa a ver o que, que a gente está produzindo, o que, que não está. Por exemplo, você pega hoje o celular está na mão para a gente produzir ou para a gente ficar ocupado, né? Então você fala, não é errado a gente ficar em Exato. rede social, olhando, vendo as coisas, vendo um vídeo, maravilha. Mas desse tempo total, quanto tempo que eu produzi, quanto tempo que eu fiquei ocupado, né? Então isso vai fazer muita importância. Então estar ocupado, ter nosso tempo de lazer, porque esse ano falo muito em lazer, tem lazer.
viaje, conheça lugares diferentes. Ah, mas tem a pandemia. Tudo bem, existe, a gente tem que tomar nossos cuidados, mas não impede a gente de fazer nossas coisas. Vamos fazer. Né? Então o tigre fala isso. Você quer. O tigre ele só ruge quando ele está marcando território. Então você chega assim, você quer marcar seu território? Como quer marcar seu território? Fala assim, olha, território é onde? Profissional? Eu trabalho com isso, faço isso, faço isso, faço isso e ponto. Você está rugindo no território, ó, eu faço isso aqui. Né? Então é expandir seus territórios. O tigre tem em torno de 29 quilômetros de território. E ele sai o quê? Rugindo, olhando, zelando pelo território dele. Então qual que é nosso território? O que, que a gente tem como objetivos? O que, que eu quero colocar dentro desse território? O que eu não quero dentro desse território? É a autocondução. Então o tigre traz isso para a gente. Então parece uma coisa tão filosófica, tão ao vento, mas se a gente parar e começar a observar o movimento do ano, é dessa forma. Né? Então é um método divinatório, não é um método que diz como que a energia vai ser do ano. Né? Aí vai aquela coisa, você quer remar contra o fluxo ou a favor do fluxo? Então aí é a escolha de cada um. Tá? Então é isso que devemos observar, tomar cuidado. Aí fala muito também, Leandro. Ah, mas tá, eu já entendi. Mas e tigre, tá? Você falou um pouco do tigre, mas e a questão da água? Você fala tigre de água, o que, que é água? Água. A água é aquilo que a gente precisa, né, para viver. 70% do nosso corpo é água, 70% do planeta é água, enfim, água. Água, assim como a gente nasce dentro da água, né? E quando a gente morre, a gente perde toda a nossa água, né? E quando a gente entra em óbito, começa toda a parte líquida começa a sair do corpo, né? Então, é isso, a gente ganha e quando a gente vai embora, a água sai. E essa água, ela tem muita importância o quê? Ah, para beber bastante água? Não, hidrate seu corpo. O que mais? A água, ela recepta muito o ambiente. Se é um copo, a água se transforma em copo. Se é garrafa, garrafa. Então é muita, como diria, influências do meio externo. Então, se o meio externo está frio, ele fica frio. Se quente, quente. Então, aquela maleabilidade, se adaptar às situações. Né? Então, fala muito, quando a gente olha a água, a gente vê a pureza. Então, vai falar muito da nossa aparência física, da nossa energia. Ah, não adianta nada chegar aqui para Eliana, o pessoal fala, ó, o ano do tigre vai ser bom. Vocês vão olhar para mim e falar, ah, já muda, desliga lá e vamos embora, porque não é por aí. Então é muito como que é a nossa Uhum. energia, o que, que a gente está transmitindo para as pessoas. Então isso também é muito importante. Né? Falar disso, da família, fala também da questão das amizades, que os amigos verdadeiros vão estar mais por perto. Então tudo isso vai ser influenciável esse ano. Né? Então você vê que isso é muito legal. Então temos vários amigos aí que passaram. Boa noite para todos, tá? E eu não vi a todos que entraram, que eu estava explicando. Às vezes passou alguém, me desculpe se eu não prestei atenção no que foi falado. Então é muito dos amigos, é cuidado com as nossas amizades, com o que a gente fala, como a gente conduz nossas amizades, né? E fazer o que a gente pode fazer pelos nossos amigos, dentro das nossas possibilidades. Né? Então Uhum. fala muito isso Sem nesse ano perder também. sem perder a autorresponsabilidade, né? Exatamente, Eliana. Essa autorresponsabilidade, não sair do seu foco. Então, a Eliana me pede algo. Eliana, eu posso te ajudar até aqui. Não vai me atrapalhar. Mas, Eliana, a partir daqui eu não posso te ajudar porque não, não posso te ajudar porque vai me atrapalhar. Pronto. Uhum. Né? Então é isso que também a gente tem que determinar, não só com os amigos, mas profissionalmente, família, amigos, para todas as relações interpessoais. Ah, mas para serviço também eu recebo um salário para fazer isso. Tudo bem, a gente recebe. Mas qual que é a sua limitação? A gente tem uma limitação. Explicar essa limitação, trabalhar com essa limitação, não pegar, não absorver aquilo que não é seu, né? Porque a água também, se a gente joga uma sujeira aqui, já não é uma água límpida, né?
Então a água ela tem Verdade. uma questão assim, muito de é, absorver aquilo que a gente, os pensamentos, o que a gente sente, a água absorve. Né? E fala muito assim, se eu estou pensando bem, a água vai ficar o quê? Mais tranquila, mais límpida. Vamos dizer, o sangue fica mais alcalino. Agora, se eu começar, a vida é ruim, a vida não acontece, aí já começa, a água começa a ficar mais agitada, contaminada, adrenalina, começa o quê? O sangue já, pH já começa a querer ficar mais ácido. Então, a nossa bioquímica, nosso corpo começa a reagir. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado esse ano com o que a gente pensa, principalmente sobre a gente. E o que a gente fala sobre a gente. É para Uhum. se valorizar? Com certeza. Se você quer valorizar a sua saúde, quer valorizar a sua vida, valorize a si mesmo. Autocondução. Você vê como que a autocondução ela é bem extensa, bem ampla, né? No sentido assim de possibilidades, de explicações. Então é isso que o ano vai falando muito, né, pra gente. Tudo bem, Eliana? Fala um pouquinho que só eu falo, Eliana. Tá chato, né? É que tá tão interessante, né? Eu tô absorvendo tudo aqui, tô igual água, tô absorvendo todo o conhecimento que eu puder. Então tá bom. Então fala muito isso, Eliana. Então a gente pega a questão dos projetos, né? Fala assim, então os projetos, como que eu vou fazer? É isso que eu quero, é isso que eu não quero. Tá nas minhas metas, não está. Mas muitas vezes é um ano também, autocondução, eu tenho que me virar sozinho. Não. Tem situações, por exemplo, eu quero fazer projeto de vida, mas eu sei o que eu quero fazer, ou às vezes não sei o que eu quero fazer. Aí que vai aquela Uhum. questão. Busque um profissional habilitado para te ajudar. Né? Por isso que a Eliana falou muito, os projetos, seus projetos de vida, o que, que você quer fazer. Porque é aquela questão, né? Por que, que você acorda todo dia de manhã? A gente tem que ter um propósito de vida, né? Mas para esse Uhum. propósito de vida, a gente tem que ter um projeto de vida. Senão a gente não tem um Sim. propósito. Né? Eu já vi pessoas, meu propósito de vida é acordar e ver minha filha. Maravilha, mas um dia sua filha cresce e vai embora da sua casa. Acabou o seu propósito. Né? Tá certo, propósitos Exato. vão se renovando, ok. Ser uma certa profissão, ok, cheguei. Mas a partir daqui eu quero melhorar isso, fazer isso. Vai se alternando, mas sendo uma coisa o quê? Sua. O filho é seu? Não, o filho não é seu, o filho é do mundo. Né? Então é Uhum. isso que o Tigre fala. E a gente fica, o que é meu? A filha é minha. Sim, ela é filha, mas não é minha, né? Não é minha propriedade. É aquela questão. Vou dar o quê? Condições para ela crescer. Vou dar autonomia. Vou ensinar ela a pescar, não dar o peixe. Então é isso Uhum. que o ano do Tigre fala muito. Dê autonomia para as pessoas, para quem tem filhos, para os filhos, para os netos. Não fique fazendo tudo pela pessoa, porque senão a pessoa vai passar o ano do tigre e não aprender o que é se conduzir. Aí o Uhum. ano do coelho é você pegar e aí as portas começam a abrir. Você não sabe se conduzir, você não sabe dirigir o carro, como que você vai passar por aquele caminho? Não passa. Aí começa a travancar todos os outros anos. Ou Então, você se não você vai ter não aquela aprende, aí se você não colher aquilo aprende a que você lição deveria. desse ano, aí você não aprende a lição desse ano, todos os próximos anos vão travando também. É, é que nem na escola, né? A gente, para aprender a ler e escrever, a gente não tem que aprender o alfabeto. Depois vai indo, né? O alfabeto a gente vai juntando vogal, consoante, e assim vai indo. Aí a gente começa a ler Uhum. palavras. Né? Tô lendo frases, e assim vai indo. Então, cada ano vai. E se você não aprender, Eugênio? Chega o ano do coelho e se não aprendeu. Você vai ter que rever todos os outros anos. Rever e fazer ainda o ano do coelho. Então, é Uhum. melhor a gente aproveitar o ano, usufruir do ano, falar o que o ano tem a me ensinar. Só que o Tigre fala, para você aprender a ser autoconduzir, a gente tem que ser humilde. Porque para se autoconduzir, a gente tem que aprimorar muita coisa. E para a gente aprimorar, a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Mas Uhum. Quais pessoas? Familiares e amigos. Eles vão dar uns toques para a gente, vão dar os toques para a gente, vão dar as oportunidades.
Às vezes sabe, a gente está com um projeto na cabeça, de repente a pessoa, você falou da pessoa, e isso. Poxa, eu não vi isso, olha, legal. É aquela luzinha que você precisava. Tá? Mas ao mesmo tempo Exato. fala assim, eu preciso falar com os amigos, tudo, mas fala assim que a gente tem que ter sigilo nos nossos projetos. Por exemplo, eu quero um projeto para daqui 10 anos. É um projeto que eu estou trabalhando. Mas o que eu vou fazer? Vou contratar uma pessoa habilitada, um profissional. Por quê? Muitas vezes, dependendo de quem você busca, ela vai te dar o quê? Caminhos que ela acha que é melhor. Mas tanto que ela acha melhor, é melhor a gente achar um profissional que te traga isso, buscar informações. Então é isso que a gente começa a pôr no projeto, né? Buscar Uhum. informações, fazer aquele planejamento. E que você pega as pessoas aí que têm, vamos dizer, o sucesso, né? É o que? Aquelas pessoas que se planejaram, se planejam. Né? Então, é isso que é o quê? Acreditar em você. Tem É. aquele filme lá do Steve Jobs, né? Que logo que ele começou a empresa dele, a Apple, ele falou, né? Eu acredito que isso vai acontecer. E a primeira pessoa que foi dar a oportunidade para ele falou assim: preciso de X, é isso que você vai me emprestar de juros tanto. Como assim? O cara está começando, ele acreditou no Uhum. que ele projetou, né? E ele foi para Sim. cima. E ele fez, né? Então ele era da energia da serpente. Assim como É. as pessoas de serpente têm isso, né? Lá no ano, né? Aquilo de planejar, de fazer estratégias. E é isso. Então cada um vai tendo uma característica, né? Uhum. Então a E estratégia que é serpente sou sempre. eu, né? Nesse planejamento aí, Você. toda essa estratégia dos projetos. Exatamente. Aí, nada melhor que você ter uma terapeuta ou uma profissional de serpente para te ajudar a fazer o quê? Estratégias. Olha que legal. Então, É. quando a gente começa a descobrir nossa essência, essa energia, a gente fala, então eu tenho essa facilidade, fica mais claro. E fica mais claro, fica o quê? Mais fácil, porque a gente usufrui melhor desse potencial. Porque Uhum. muitas vezes a gente faz, né? Não é criticando, por favor. Existem treinamentos aí maravilhosos aí você faz e fala, poxa, mas eu não consegui meu rendimento. Porque ainda você não conseguiu descobrir isso. Quando você começa a descobrir esses potenciais, aí os treinamentos começam a fazer muito mais sentido. Porque você começa a ver a sua Uhum. essência. Você não está vendo aquilo que você pode Sim. melhorar. Você está vendo não apenas aquilo que você pode melhorar, mas a sua essência. O que a sua essência te faz? O que sua essência te facilita? Porque o, o objetivo da essência é te facilitar, né? É te levar ao que você tem de melhor. E aquilo que você tem de Uhum. melhor, as suas qualidades, vicissitudes, fazem com que aquelas suas dificuldades, desafios, passem a o quê? A ficar menores, a passarem desapercebidos, porque você começa a trabalhar tanto naquilo que você tem de legal, que você começa, aquilo que parece que era um grande desafio, passa a ser pequeno. Né? Então é Né? isso Por que se isso até fala. que eu chamo os meus projetos, né? Os projetos que a gente trabalha nos atendimentos, de projetos da alma. Porque não é Hum, apenas um projeto de vida que você vai perseguir porque alguém falou que é melhor, né? Porque você está vendo que a tendência é essa, então você vai seguir a modinha. Não é para isso, mas é para se conectar com a sua essência mesmo e olhar para ex dentro e ver o que é que a sua alma deseja, o que é que faz sentido só para você, né? E através disso criar esse projeto e ir atrás disso. Porque quando você realiza o que está alinhado, né, com você, esse sentimento de realização é muito maior. Então eu sempre com busco certeza, isso. Eliana. Olha, Eliana, com sua autorização, quando alguém perguntar, fala, faça um projeto da alma. Mas como eu faço isso? Eu te dou o telefone e você liga lá e você vai aprender a fazer. Olha, eu gostei. Eu gosto desses termos e quando eu acho assim muito interessante algum termo, falar, esse termo eu ouvi de quem? Eu ouvi da minha amiga terapeuta Eliana, né? Tem nada melhor que a gente edificar a pessoa, né? Falar, isso é meu? Não Sim. é, jamais. É a pessoa que teve essa ideia, a pessoa que colocou nomeou
assim, de uma forma tão carinhosa, e você fala, poxa, legal, né? E você fazer isso. Então, por isso que o Tigre fala assim, você vai elogiar as pessoas, você vai fazer isso, mas é de uma forma assim para, como diria, edificar a pessoa, falar a pessoa, vá, faça. Por isso que ele fala, recebeu um elogio, elogie a pessoa também. Não deixe por isso. Então, a Eliana te elogiou. Poxa, Eliane, é isso. Então, é uma troca. Tá? É uma troca. Uhum. Então, tem isso. Nossa, a gente fica falando, né, Eliana? Fica aqui 3, 4, 5 horas falando aí É. só sobre essas questões aí que são muito interessantes aí para a gente utilizar durante o ano, né? Que ainda é visto muito de uma forma mística, mas não tem nada de místico. Uhum. Vamos dizer assim, eles chamam de presságios, né? Quais são os presságios para o ano? Como que a energia vai ser para o ano? Quais são as tendências do ano? Né? Como a Eliana colocou aí sabiamente, tendências, né? Então, as tendências. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode não acontecer. Né? Então, vai depender muito como pode não acontecer. De repente, para você, a tendência é você ganhar muito dinheiro e você não ganha. Aí você fala, tá errado. Tudo bem, mas vamos voltar lá, dar um passinho para trás. Você prestou atenção nisso, nisso? Não. Fez isso? Não. Então, não depende, Uhum. né? Depende muito de apenas de uma coisa, da nossa vontade, do nosso Uhum. espírito guerreiro, né? Que é o espírito do tigre, o guerreiro. O guerreiro não significa aquele que vai atacando, cortando a cabeça das pessoas, não. Porque o tigre, estatisticamente, Eliana, apenas 10% dos ataques a presas ele acerta. Aí você fala, putz, aí jogou água em tudo que você falou. Não. Lembra-se, volta atrás. Os sonhos. O sonho do tigre, eu tenho que pegar uma presa para comer, senão eu morro de fome. Ok. E ele vai lá, monta a estratégia, foi, a presa fugiu. Você vê que ele fica lá, fala, fugiu. Tá bom, mas ele vai elaborar a próxima estratégia para pegar a presa. Então sempre o objetivo dele é pegar a presa, mas como que ele vai fazer isso? Ele se adapta. Né? Então ele se Uhum. adapta. Então não esquecermos da nossa, o que a gente quer, ser maleável, colocar aquilo no foco e falar, é isso que eu quero. Então vamos ver, 10%, cada 10 vezes ele acerta uma. Mas a uma que ele acerta, ele vai com unhas e dentes. Para todas. Mas apenas de 10, uma ele acertou. Mas você fala, então de 10 tentativas, uma eu acerto? Né? Aí a gente fica com ponto de interrogação. Mas essas tentativas são aquela questão, né? Enquanto a gente está fazendo passo a passo, mudando o termo, o passo a passo para a gente chegar no nosso objetivo, não são tentativas? Vamos dizer assim? Uhum. São passos a passo. Então, tentativa 1, eu vou fazer isso, isso para chegar no objetivo. Então, são os degraus que a gente utiliza para a gente chegar no nosso objetivo. O tigre, várias vezes, ele vai tentando a estratégia. Foi. Uhum. Passo 1, não deu desse jeito. Melhora. Passo 2, desse jeito. Passo 3, desse jeito. Até que chega no final que ele atinge. Então, isso é nossos objetivos. Então, aquele que acreditar, falar assim, manter o otimismo, Eliana, fala assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou. Eliana, a coisa acontece. Agora que ele ficar, é isso que eu quero. Mas será que vai dar certo? A dúvida, fala assim, a dúvida ela traz assim, travas. Não, a gente pode ter dúvidas, claro, mas não dúvidas de aquelas crenças limitantes, né? Ai, será? Uhum. Ai, eu não posso ter dinheiro. Você já está colocando para você. Então, o tigre é Uhum. impetuoso com isso. Você quer? Quer, bora. O tigre é praticidade. Quer? Bora. Não sei. Então, fica pensando aí que eu vou embora. Por isso que ele fala, o tigre bate na sua porta. Ele dá 3 toquinhos, por exemplo. 1, 2, no terceiro, se você não abrir, ele está indo embora. Então, por Ai, isso que que legal. vamos abraçar essas oportunidades aí, né? Vamos abraçar que Exato. o ano promete. E aí, Que vocês têm a legal. Eliana aí, e foi legal essa live que a própria Eliana sugeriu, deu ideia, ela deu o tema. Eu falei, poxa, Eliana, fantástico, bora lá. Ela fez tudo, fez o layout, fez bonitinho. Eu falei, Eliana, você faz muito bem. Eu faço também, mas estou aprendendo, né? E eu gostei A gente muito tem do que pensar tema. na imagem, né, esse ano. Então tem que fazer tudo Exatamente. bonitinho. E hoje a gente Olhando nos conversou aqui detalhes. das tendências, né, para Isso. esse ano, mas uma tendência geral do ano do tigre.
mas como o Eugênio falou lá no comecinho, para cada pessoa vai ser diferente, porque cada um tem vamos dizer, um signo, né? Um Sim, signo diferente. E não só a questão do ano, mas tem outras datas, né, que influenciam sim, também. Não é um único animalzinho que vai te influenciar, são 4 no total. E para você entender como que funciona e ter uma clareza maior de como vai ser a tendência para você, né, para o seu indivíduo, para a sua essência, o Eugênio faz um atendimento individual falando sobre cada um desses itens, né? Eu já até sim. agendei a minha consulta, vai ser sexta-feira, É, estou ansiosa sexta-feira. já. E para quem quiser saber mais também, depois podem ir lá no perfil do Eugênio. É Yoshida Terapeuta, isso? Yoshida terapeuta. E E aí vocês até, Eliana, conseguem ter informações. Pode falar. isso. Até tem pessoas ainda pedindo, né? Embora a gente já esteja no ano do tigre, pedindo ainda para fazer falar mais do ano do tigre. Então, esse final de semana agora, no sábado e no domingo, eu vou fazer ainda o workshop, tá? Então, Uhum, fala um pouquinho mais do ano do tigre, fala um pouco das energias, né? Porque é em torno de uhum. 3 horas, né? 3 horas esse workshop, como a Eliana, o Robson fizeram. Já Aí fiz. depois a gente faz uma consultoria à parte para falar o quê? Em específico, os pilares, né? Os 4 pilares. Aí eu faço essa interpretação e a gente pode fazer. E quem está assistindo a gente aí, aproveitando, né, a deixa, a gente vai ter um descontinho aí especial aí, vamos dar os 20% aí de desconto aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Fala assim, ó, eu assisti, você falou que vai dar o desconto, hein? Então vocês mandem, que aí o workshop eu vou fazer provavelmente o sábado à noite e no domingo à tarde. Mas eu vou colocar na postagem depois, aí eu peço para a Eliana fazer Uhum. favor para postar para mim os horários, para vocês acompanharem. Aí vocês podem entrar no direct, fazer as perguntas, tem um WhatsApp também. Perguntem, fiquem à vontade. E é uma informação bem válida, porque não só a questão de vender curso, não apenas isso, né? Mas assim, levar essas informações, porque a gente vê muitos relatos, as pessoas falam, nossa, pessoas que fizeram ano passado, fizeram esse ano, falaram assim, nossa, olha, o ano não prometia tanto para mim. E não foi uma pessoa, vi várias. Não prometia tanto Uhum. para mim, mas com essas informações eu passei o ano tranquilo ou tranquila. Então é isso que dá aquela satisfação, fala, poxa, a gente, nem que seja um pouquinho, a gente ajuda as pessoas, e essas pessoas ajudam outras pessoas, e assim se forma assim a rede, né, de ajuda mútua. Isso que é muito, muito gratificante, muito, muito, né, Eliana? A gente vê uma pessoa se Isso, ajudando no projeto, isso. você vê o projeto funcionando, a pessoa falando, nossa, Eliana, agradeço. E você fala, poxa, olha, ajudamos mais uma pessoa, né? E essa pessoa ajuda a É, outra, e assim por diante, né? isso. E procurem o Eugênio. Eu já passo com ele, sei lá, acho que mais de 7 Quantos anos, hein, anos, Eliana? né? Já faz Faz bastante bastante tempo. tempo. Não só com a questão do ano, né? Mas Uhum. já passei com a acupuntura, com tantas outras terapias do Eugênio. Então, busquem por ele, porque vale super a pena, um excelente profissional. E tenho certeza que essas informações vão ajudar vocês a fazer um ano melhor, né? Sim, E também a realizar os seus projetos da alma. com certeza. Certo, E Eugênio? certo, Gratidão pela sua participação, por ter imagina. aceitado estar aqui. Eu que agradeço, Eliana, a você, a todos que nos assistiram, meus amigos aí que assistiram, que eu não conheço também, eu agradeço. Então, que essas informações que a gente passou aqui, passou de coração, que ajude a vocês. E se ajudou a vocês, se vocês puderem ajudar outras pessoas com essas informações, ajude, passe, porque é muito gratificante a gente ver que essas informações que ajudam o próximo sejam disseminadas, sejam Uhum. divulgadas aí para as pessoas para ajudar, né? Então, fico muito Exato. feliz, muita gratidão, Eliana, a todos. E vamos E nos para quem falando, não tá bom? conseguiu assistir tudo,
Eu vou deixar gravada a live aqui no meu perfil. E Sim. aproveita, compartilha também, né, com os Ah, amigos, sim. com família, porque essas informações aqui da live vai ser super útil para todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, Eliana. Gratidão, gratidão a Gratidão, todos. gratidão a todos. E a gente se vê numa A gente próxima se vê. live, num próximo encontro, numa próxima conversa, né, Eugênio? Exatamente. Se vocês pedirem para a gente fazer a live, dar um tema, a gente desenvolve, né, Eliana? Não tem problema nenhum. É Tá isso bom? aí. Tá bom, Boa Eliana? noite a Gratidão. todos, então. Boa noite. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.